E hoje entrevistaremos um importante pesquisador que também é médico, Dr. Walter Fausto dos Santos. Um pesquisador que vem, através do tempo, pensando em melhorar a qualidade de vida das pessoas. E a pesquisa dele é muito pertinente, com o título Comparação entre duas técnicas no tratamento de verrugas genitais. Ele chegou num momento tão importante da vida dele, em que, como professor da medicina, da física, da UFSCar, ele trabalha conceitos importantíssimos para a nossa vida. Dr. Walter, conta pra gente. Acho que algumas pessoas ficam assim, curiosas. Quem é Walter Fausto? De onde ele nasceu? O nome dos pais? Conta um pouquinho da trajetória de um médico. Na minha cidade de origem, Barra Bonita, estado de São Paulo, é onde fica o Rio Tietê. Inclusive naquela região o Rio Tietê ele é limpo, ele foi feito um trabalho de limpeza e ali tem uma eclusa, tem passeio de barco e eu vim dali. Fui para Campinas em 1983, fiz a graduação em medicina, terminei em 88, de 89 a 91, especialização em ginecologia e obstetrícia na Unicamp mesmo, no Hospital do CAISME, que é o Hospital da Mulher, que o professor Pinotti criou. Terminando a residência médica, a especialização, vim para São Carlos em 1991, onde estou aqui há 34 anos. Eu sou médico da USP e sou professor da Universidade Federal de São Carlos, do curso de medicina. Agora, quando a gente ouve falar de um médico dedicado, uma linha de pesquisa vem à tona. Quando o professor que também é médico, tentou imaginar coisas novas. A inovação faz parte da tua vida, né, Walter? Quando você tentou imaginar, vou comparar entre duas técnicas e dessa forma criar uma técnica que venha aí trabalhar conceitos de novos procedimentos médicos, etc. Foi assim que começou sua linha inicial de pesquisa? Porque hoje já ela continua, né? Sim, na verdade eu faço ginecologia geral e obstetrícia. Mas eu tenho assim como se fosse uma subespecialidade, que a sigla seria PTGI, Patologias do Trato Genital Inferior. E nessas patologias, são muitas patologias, né? O câncer do colo, as lesões pré-cancerosas do colo do útero. Dentre elas, eu estudo muito o papiloma vírus humano. E a gente sabe que hoje existe mais de 208 tipos de papiloma vírus humano, a gente chama de HPV. E eu estudo muito o tipo 6 e 11, que são lesões benignas, eles causam verruga genital. E foi nisso que eu conversei com o professor Vanderlei Banhato, ele aceitou, ele aceitou que eu trabalhasse com ele, e então nós começamos a pesquisa. Foi o meu doutorado, que foi de 2019 até 2024. Agora, quando chegou essa temática em si, deve ser algo muito pertinente, né? Porque isso pode acometer mulheres, né? Em diferentes idades, faixa etária. Como que é isso? Conta um pouquinho. O papiloma vírus humano, ele acomete, na verdade, 75% dos homens e de mulheres também. E ele acomete mais pessoas jovens, entre 18 e 30 anos. Pode aparecer também em mulheres na pré-menopausa, mas o mais frequente são jovens. A sintomatologia, o que as pessoas passam a sentir, o que ela causa? Para quem não entende muito bem, deve estar imaginando o que é isso, né? Quais os sintomas e a importância dessa doença. É uma infecção sexualmente transmissível. Você adquire essa infecção pela relação sexual. A gente fala o contato pele a pele. E ele acomete a vulva, o pênis, a região do períneo, a região perianal, e são verrugas. E o que a pessoa sente? Ela sente no início um leve prurido local, uma coceira local. Passado algum tempo, começam a crescer verrugas mesmo. Lembra uma crista de galo, a gente chama de condiloma. Ele parece assim, o que lembra mais, mas assim, popularmente é chamado de crista de galo. E aquilo incomoda. É uma coisa assim que incomoda muito quem tem, porque vai crescendo
ela leva de 3 a 8 meses para crescer após o contato sexual. Agora, à medida que as formas de tratamento usual e essa técnica que você está aplicando, como que a gente pode fazer essa comparação? Olha, na verdade, tem muitos tratamentos. Como nenhum deles é 100% eficaz, a gente decidiu fazer essa linha de pesquisa. Qual foi a ideia? O professor Vanderlei Banhato, ele criou o bisturi ultrassônico. Esse bisturi ultrassônico, ele corta e cauteriza ao mesmo tempo, e a ideia é tirar as verrugas com esse bisturi. Foi fazer isso. E quais são os tratamentos antigos, tradicionais? Eletrocauterização de um eletrocautério antigo, cortar com bisturi frio, usar ácido tricloracético 80% e queimar essas verrugas com um cotonete, usar laser, crioterapia, mas nenhum desses métodos se mostrou eficaz, assim, 100% eficaz. Foi por isso que nós decidimos fazer a pesquisa. E eu precisava comparar o bisturi com algum método que já existe. Então eu comparei com o ácido cloracético a 80%, porque é o que o Ministério da Saúde preconiza. Então foram 2 grupos. Foram, na verdade, 36 mulheres. 18 mulheres foi um grupo randomizado, 18 mulheres foram submetidas ao tratamento com ácido cloracético. E as outras 18 com o bisturi. E nós comparamos os 2 resultados. E, assim, o que a gente viu no final do estudo? Que o bisturi é muito superior ao ácido cloracético. Tempo de tratamento. Uma coisa importante. A gente associou o bisturi ultrassônico à terapia fotodinâmica. Como a gente fazia? Tirava as verrugas, esperava 3 semanas para cicatrizar. Cicatrizando, aplicava a terapia fotodinâmica, que é também um estudo da física, do pessoal da física aqui da USP. A terapia fotodinâmica você irradia, você coloca na região onde já tinha tirado a verruga. O que ele faz? Ele estimula a imunidade local, combatendo o vírus e combatendo a lesão. E o que a gente observou depois de 1 mês, 2 meses? Uma cicatrização muito boa. Assim, a cicatriz não ficou com borda elevada, não ficou com queloide, ficou um aspecto estético muito bom. Já o ácido cloracético são várias sessões, de 8 a 10 sessões. E quando termina, infelizmente fica uma região esbranquiçada, que a gente em medicina fala lesão hipocrômica ou acrômica, ou seja, a pele perde a cor local. Agora, o irmão da Tid, né? A querida Tid, né? A pessoa que muitas vezes sai de São Carlos, vai para os bolsões de pobreza, lá atender pessoas gratuitamente. Isso faz parte do teu lado espiritual, do teu lado fraterno. Walter Fausto é isso mesmo? É aquela pessoa que de vez em quando fala, agora eu vou ajudar e não tem custo algum, porque faz parte da tua educação religiosa. Conta um pouquinho desse lado seu e fala um pouquinho do seu pai e da tua mãe. Bom, meus pais já são falecidos, né, mas me deram uma excelente educação, me incentivaram a estudar. E essa questão aí das viagens é uma parte espiritual, é diferente, não é nada de investigação científica, não. Eu sou de uma igreja, né, que o nome é Congregação Cristã no Brasil, e a igreja também não pede nada, é um trabalho voluntário, a igreja não pede nada para eu fazer. É que eu sinto assim um desejo da parte de Deus de fazer, e que eu faço. Eu faço viagens para o norte de Minas e para o sul de Minas também. No norte de Minas é uma região muito pobre, eles vivem da lavoura, eles ganham R$100 por semana, isso dá R$400, R$500 por mês. Então eles têm muita necessidade, eles moram em casa de barro e muitos foram, né, acometidos pela doença de Chagas. Foram mordidos, né, picados pelo bicho barbeiro, o triatoma. Então ele é uma população muito pobre, meio do mato. Ali o lugar chama Engenho, é próximo, pertence à cidade de Gameleiras, fica a 30 quilômetros da Bahia. E essa região, o que precisa? Eles precisam de tudo. Eles precisam de médico, eles precisam de cesta básica e roupa. Então o que a gente faz? Assim, uma vez por ano, mais ou menos, Deus prepara da gente ir para lá. O que a gente leva? Roupa, cesta básica. E leva remédios também, medicação.
Então a gente faz a consulta e já dá o remédio, porque eles também não vão ter dinheiro para comprar o remédio. E o meu companheiro é o Dr. Guilherme Furque, ortopedista da cidade, também acho que 40 anos ortopedista aqui na cidade. E o Guilherme, ele tem esse desejo também de ajudar, de participar. Então ele, chegando lá, a gente divide, e aí a gente fala assim, tem umas 100 pessoas esperando a consulta. Então a gente fala assim, quem que é o clínico? Aí quando ele fala que é clínico, eu sou o clínico. E quem que é ortopedista? Aí é o Guilherme que atende, ele é o ortopedista. E o que sobra de outras doenças eu vejo. Mas assim, eu tenho, assim, não sei tudo. Lógico que eu tive uma boa formação em medicina, eu fiz Unicamp, teve uma ótima formação. Então eu sei um pouco de clínica médica. Mas se eu tenho alguma dificuldade, o que eu faço? Hoje, né, é o WhatsApp, eu tiro foto da doença, da lesão, coloco no grupo da Unicamp e aí os especialistas respondem, Walter, faz tal coisa, ou então eu também coloco no grupo dos docentes da UFSCar, que também são pessoas expertas, né? E aí eles respondem, Walter, faz tal coisa, porque é uma doença rara, é uma lesão de pele que eu nunca vi, e eles me ajudam muito. Então eu coloco a foto no WhatsApp, dali uma meia hora chega a resposta já com o diagnóstico e o tratamento. Então é mais tranquilo hoje, né, fazer medicina. A gente usa a tecnologia. Mas assim, fora isso, as coisas mais simples eu sei tratar. Eu sei como tratar. Agora, num dia na vida dele, entrou uma pessoa muito especial chamada Adriana. A Adriana chegou lá, né, e ela conquistou o coração do Walter. E dali saiu uma família tão bonita e tão fraterna. A Adriana é uma pessoa dedicada. Uma pessoa, é mãe mesmo, aquela é uma mãe mesmo, né? Uma mãe que realmente eu a conheço e me sensibilizo toda vez que eu falo o nome dela. Uma pessoa de Deus, como assim posso dizer, né? Conta um pouquinho da Adriana e dos seus filhos, da tua família, que eu acho uma família tão bonita, rapaz. A Adriana, eu conheci através, né, da Tide, da minha irmã, lá em Barra Bonita. E na época eu fiquei até preocupado, porque eu tinha 28 anos e a Adriana tinha 18. Eu fiquei preocupado até que ela era bem mais jovem que eu. Mas foi assim, a gente começou a namorar e se gostou muito. Após 9 meses de namoro, saiu o casamento. Nós casamos, foi acho que 88 a gente se conheceu. 89 casamento. Bom, desse casamento vieram 3 filhos, o Gabriel, Gustavo e Guilherme, que é a alegria da nossa casa, né? Os 3 meninos. E a Adriana, é isso mesmo que você falou, mãezona, preocupada, cuidou muito da mãe dela há muito tempo, até que a mãe faleceu, né, que ficou acamada há 3 anos. E é uma preocupação com todo mundo, preocupa comigo, com os meninos, com a mãe, quando a mãe era viva. E assim, é uma coisa muito bonita, ela é bancária, ela trabalhava no Bradesco, e ela deixou de trabalhar para cuidar dos filhos da mãe. Aí agora, depois de 20 anos, a mãe faleceu em 2018 e a minha secretária também de 20 anos de consultório, a Ia, teve que cuidar do neto, que o neto nasceu com um problema de saúde e a Ia precisou deixar o consultório para cuidar do neto. E aí eu falei para a Adriana, quem vai me ajudar no consultório? Ela falou, eu vou te ajudar, eu estou disponível agora, né? Não tem mais que cuidar da mãe e está uma parceria muito boa. Mas assim, a gente se entende muito bem. São, acho que 35 anos, né, de casamento. 35 anos. Não é um dia, né? Não é um dia, né? 35 anos de pessoas que têm uma cumplicidade, um amor muito forte, eu posso dizer, por os conhecer. E eu valorizo pessoas como Walter Fausto, como Adriana. Mas eu queria que você falasse um pouquinho o nome do teu pai, o nome da tua mãe, e explicasse um pouquinho sobre eles. Meu pai, Cícero Fausto dos Santos. Mãe, Rosa de Oliveira Santos. Foram muito bom, trabalharam muito. Meu pai faleceu com 47 anos. Ele tinha 47 anos, ele teve um AVC hemorrágico e faleceu poucos dias. E minha mãe faleceu depois, quando eu já estava acho que no primeiro ano de residência médica, minha mãe faleceu de uma complicação do diabetes e um tumor gástrico. E quando meu pai faleceu, eu tinha 14 anos e eu precisei trabalhar. Minha mãe disse, olha, ele ficou com um salário mínimo e você vai ter que trabalhar.
Aí eu estava terminando a 8ª série, aí eu fui trabalhar, eu trabalhava de dia e à noite eu fazia técnico em contabilidade. E tinha um sonho, ser contador, gostava de números e tal. Aí me formo em técnico em contabilidade, vou pedir emprego no hospital de Barra Bonita. Quero trabalhar no escritório, aí fazer a contabilidade. A diretora do hospital era minha professora, ela era advogada. Ela disse assim, olha, eu não tenho vaga para o escritório, mas eu tenho vaga na enfermagem. Falei, doutora Érica, eu não sou enfermeiro, eu sou contador, sou técnico em contabilidade. Ela disse, ou você pegar ou largar. Falei, tô pegando, começo amanhã. Aí que aconteceu? Eu trabalhei 4 anos, né, na época era, sei lá, auxiliar de enfermagem, né? Eu trabalhei 4 anos e me apaixonei. E disse, vou ser médico. Aí eu fui fazer o cursinho vestibular em Jaú, na Fundação Educacional de Jaú. Foram 4 anos de cursinho, porque eu não tinha feito as matérias básicas, química, física. Então eu fiquei 4 anos no cursinho, aí depois de 4 anos eu entrei na medicina da Unicamp, pelo vestibular da FUVEST, na época. Gente, que história, hein? Que história bonita, hein? A verdade que sai das palavras de Walter Fausto, ela é muito verdadeira, né? Ele não maqueia, ele não faz tipo, como diz o pessoal. Ele fala o que é, eu fiz isso mesmo. Meu pai faleceu, minha mãe ficou com salário mínimo, eu peguei o primeiro emprego que foi possível e a gente vai vendo um ser humano fantástico que a gente passa a mostrar para você ver que a vida não é tão simples assim. Hoje todo mundo fala, Dr. Walter Fausto, médico, doutor, professor de medicina da UFSCar, né? E hoje você vê que as coisas mudaram. Mas ele tem uma história mais bonita ainda para contar. Walter, quando chega nessa altura da nossa vida, você com a espiritualidade aguçada, que eu sei que até violino você foi aprender a tocar, né? Foi aprender a tocar violino para poder louvar, para poder, eu não sei, você me ensinou alguns princípios, né? Você chegou até me mostrar o que é, né? Aquilo, o porquê do toque do silêncio, que eu nem sabia que existia nada disso. E ele foi me doutrinando, inclusive por esse lado, e me deu lá, um dia me emprestou uma Bíblia e me emprestou algumas coisas que ele falou, use assim. Você é isso mesmo? E o que um homem como você, nessa altura do campeonato da vida, pensa, sonha, quer? Olha, eu tô assim, tranquilo, eu tenho meus empregos, né? Na verdade eu tenho 3 funções. De manhã eu trabalho na USP. À tarde eu sou professor da UFSCar. E final da tarde eu tenho consultório. Então meus horários são das 8 a 1h15 na USP, das 14 às 18 na UFSCar, das 14 às 17 na UFSCar e das 17 às 20 e 21 horas no consultório. Isso de segunda a quinta. Na sexta-feira, folga. Sexta-feira, culto, né, na congregação. E uma das coisas assim que eu senti, né, da parte de Deus, a Adriana, ela toca órgão, ela é organista há 40 anos na igreja. E ela falava assim, Walter, seria bom você me acompanhar, né, na música, nos ensaios de música que tenho uma vez por mês. E eu sempre não querendo, porque eu tinha outros compromissos. Aí chegou uma hora que Deus fez saber que eu tinha que aprender a música. E fui. A escola é dentro da igreja mesmo, tem uma escolinha musical, que é de quarta-feira à noite. E aí, olha, foi um sofrimento. Sim, não é fácil, gente. O violino, eu acho que é um dos mais difíceis, são 200 lições, né, do método. Então você tem que aprender. Alguém disse assim, mas do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Não, você tem que combinar as notas. Eles falavam, olha, é matemática, tem que combinar as notas, senão não sai a melodia. Mas assim, a Adriana me ajudou muito, ela falou, você vai conseguir. Foram 4 anos. 4 anos estudando, se preparando. Depois de 2 anos com teoria, você tem que aprender toda a teoria, o que é harmonia, o que é melodia, o que é ritmo. Você tem que saber os tempos, o que é um tempo, 2 tempos, 3 tempos, 4 tempos. É assim, é uma outra faculdade, E aí, mas é bom, porque você realmente
toca direitinho, você aprende a tocar, eles te obrigam a tocar bem. E terminado esses 4 anos, foram 2 anos e pouco de teoria, aí fui para a parte prática. Né? Deus preparou meu violino, veio lá de Araraquara, e aí eu comecei nas cordas. Até que chegou uma hora assim que saiu. De repente eu comecei a tocar e saiu perfeito a melodia. A Adriana falou assim, quem tá tocando aí? Não é você, né? Eu falei, não sou eu, mas assim, não sei se vocês acreditam, né? Naquele momento eu recebi o dom da música. Né? É o dom mesmo, veio o dom. Esse dom vem de Deus, vem do céu. Aí, com o dom, ninguém segura. Aí eu toco. Eu toco pelo dom que Deus deu. Então eu toco na congregação. O certo, antes de você sair, é você treinar, tocar um pouco em casa para tocar melhor no culto. É biológico. Se você demora muito para treinar, você não toca tão bem. Agora, se você treina um pouquinho em casa, a hora que você chega na igreja, você toca muito bem. Você não erra as notas. Né? Então, isso foi 2012, eu oficializei. E a congregação ela é muito séria. Aí você tem que passar por um exame, uma prova. Você passa por uma prova teórica, várias perguntas, tem que responder todas. Aí você tem que pegar o violino e tocar a escala musical inteira. E depois, aí você toca um hino. Se tiver de acordo, os professores concordarem, você está aprovado e você está oficializado na música. Aí você pode tocar em qualquer lugar do Brasil e até fora do Brasil, porque você é músico oficializado. E Deus permitiu, eu toquei na Carolina do Norte. Eu fui lá visitar uns amigos, né? A minha sobrinha agora mora lá, a Natália, e eu toquei lá. E eu não levei o violino. Chegou lá e eu falei, eu sou músico oficializado, mas eu não trouxe o violino. Eles arrumaram o violino e eu toquei violino na igreja lá na Carolina do Norte. Walter, é tanta coisa, rapaz, que a gente não imagina o que pode ter num homem, né? A história de um homem é uma coisa fora do normal. Quando você vai descobrindo detalhes, você fala, meu Deus, quem é essa pessoa? Talvez eu não conhecesse tão bem, mas cumprimentava todo dia, né? Bom dia, Walter. Boa tarde, Walter. Tá tudo bem, Walter? Mas jamais eu imaginei que tivesse tanta história bonita assim. Para a gente terminar o nosso bate-papo, eu queria que você, tocado pela força do Espírito Santo, dissesse umas palavras de incentivo às pessoas que estão enfraquecidas. Aquelas que não acreditam, que estão achando que a vida não tem muito sentido, ou que as forças já estão sendo exauridas, terminadas. O que uma pessoa como você, que é uma pessoa que pode ser considerada, e eu tenho certeza que sim, uma pessoa de Deus, poderia falar para quem nos assiste? Pense assim, faça assim, tente assim, vá. O que vem para você ditar para as pessoas que nos assistem? Olha, assim, o que eu falo, assim, não desista nunca. Lute, né? Esforça-te e tem bom ânimo. E Deus te ajudará. Nós precisamos fazer a nossa parte. Se esforçar, estudar, ter disciplina nos horários. Agora, e pedir para Deus. E fazer uma oração. É sempre bom orar, né? Ou rezar, se for católico. Mas assim, pedir para Deus guiar. O que eu faço, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, eu busco a Deus na oração. Peço para Deus abençoar o dia todo. O que vai acontecer, porque você não sabe o que vai acontecer. Você pode se envolver num acidente, você pode ter um problema, ficar doente ou achar uma coisa grave. Então eu principalmente que faço cirurgias, né? E são casos, às vezes eu dou plantão na Santa Casa, eu sou ginecologista à distância. Então se chega uma urgência, é eu que tenho que resolver. Então assim, nessa oração eu já peço para Deus guiar em tudo. Mas o conselho seria isso, esforça-te e tem bom ânimo. E aí Deus responde assim, e eu te ajudarei. Deus responde, eu te ajudarei. Com certeza Deus ajuda pessoas que acreditam e têm fé, isso não tenho dúvida. Mas é muito bem reforçado nas palavras de Walter Fausto. Uma pessoa um médico, um pesquisador, um ser humano singular, um pai exemplar, uma pessoa que a gente deveria e tem que aplaudir de pé. Isso é certeza.
Isso é o nosso caminho. Reconhecer as pessoas que têm esse perfil. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente se vê no próximo programa. Até lá. Verrugas virais. As verrugas virais são uma infecção causada pelo vírus HPV e elas podem ser causadas grosseiramente por dois tipos de HPV. O HPV que é sexualmente transmissível, que acontece na região genital, né? Pênis, vagina, ânus, e pode ser causado pelo HPV, o HPV não sexualmente transmissível. A forma de transmissão é basicamente a mesma. Uma pessoa entra em contato com a outra pessoa e a pele está machucada e o vírus vai penetrar naquele machucado. E naquele local que está machucado, o vírus se reproduz e forma uma verruga. Quando se olha no microscópio, vai se ver que ali dentro tem uma formação neoplásica. Aquela formação neoplásica tem uma característica típica que caracteriza a verruga. O tratamento ele pode ser feito com cauterização química, que é basicamente queimar com ácido, e queimar com ácido pode ser feito em casa com alguns tipos de ácido, por exemplo, um Verrux, um Calonate, ou pode ser feito no consultório com ácido de maior potência, como o ácido tricloracético, 50%, por exemplo, ou o ácido nítrico fumegante. Pode ser feito de procedimento também a eletrocauterização, que é um tipo de cauterização com o eletrocautério ou bisturi elétrico. Também pode ser feita a crioterapia, que é a forma de queimar essa verruga utilizando nitrogênio líquido.